Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quinta-feira e é claro, cheio de informações importantes do nosso gigante da colina. Iremos falar sobre o clássico desse próximo domingo entre Vasco da Gama e Fluminense no Maracanã. Mais de 30 mil ingressos já vendidos, setores esgotados e a expectativa é que nas próximas horas de hoje, quinta-feira, o Vasco solicite ao Fluminense a venda de mais ingressos, pois apenas 50 mil foram colocados à disposição. E o Vasco se pergunta, por que apenas 50 se o Maracanã cabe 70 mil pessoas? O Maraca, meus amigos, domingo é mais nosso do que nunca. Além disso, falaremos também, é claro, sobre Marlon Gomes, Andrei Santos. Será que realmente o Andrei tem chance de vestir a camisa do Vasco? Vamos falar sobre isso, falaremos também sobre Jair e imagens aí, né, do bastidores da Vasco TV, ó, arrepiaram qualquer torcedor vascaíno. A frase que o Jair, né, soltou durante ali a gravação é de fato de se emocionar e de subir as nossas expectativas com relação a esse ano de 2023. Além dessas, muitas outras novidades. Porém, é claro, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, às 7 horas da manhã em ponto com a Acorda Vascão, também às 2 horas da tarde estaremos voltando sempre agora a postar o Fala Gigante e o Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Então não perca, já anote aí na sua agenda e fique ligado no nosso canal. É claro, também se inscreva, queremos muito ainda hoje chegar à marca dos 85.700 inscritos. Falta bem pouco, conto com a sua ajuda, não esqueça. Vascaína ajuda Vascaíno, larga o dedo aí também no like, no joinha, no gostei, não sai desse vídeo sem nos ajudar, que é muito importante a sua ajuda. Deixe também aqui o seu sininho de notificação ativado e, é claro, o seu comentário. Você acha que o Andrei Santos seria um bom reforço para o Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aí embaixo, tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E, gente, quero começar primeiramente falando sobre uma informação importante sobre o que aconteceu nesta última terça-feira. Vasco da Gama e Nova Iguaçu se enfrentaram no estádio Mané Garrincha. Mais de 28 mil torcedores vascaínos estiveram presentes, fazendo uma linda festa e mostrando para o Rio de Janeiro, mostrando para Brasília, mostrando para São Paulo e para todo o Brasil que o Vasco não é estadual. O Vasco é uma torcida nacional. O Vasco é do Brasil e o Brasil, de fato, meus amigos, é vascaíno. E algo que mais impressionou sobre isso foi a comparação com relação aos jogos que aconteceram neste último final de semana no mesmo local da partida. As últimas pesquisas divulgadas colocam o Vasco com uma torcida inferior à de Grêmio, uma torcida próxima de Fluminense, uma torcida próxima de Botafogo, a de Cruzeiro, de Atlético Mineiro, que são torcidas grandes, mas o Vasco, meus amigos, é gigante. Nós, como torcedores que conhecemos a nossa torcida, olhamos para essas pesquisas e rimos, até nos revoltamos. Mas elas são baseadas aí em não sei o que. E a gente se baseia na realidade. Pois nesse último final de semana, como informamos, Cruzeiro no sábado atuou no estádio Mané Garrincha, nesse público que está aparecendo aí nas imagens para vocês, e Botafogo também no domingo atuou no estádio Mané Garrincha. E só para vocês terem noção, juntando o público de Cruzeiro e Botafogo, num jogo sábado de manhã e numa partida domingo à noite, o jogo do Vasco da Gama em Brasília conseguiu ter um público maior do que os dos dois juntos, numa terça-feira às 8 horas da noite. Gente, se bota esse jogo num domingo, num sábado, dá mais de 50 mil pessoas no estádio Mané Garrincha. Isso é importante para começar esse vídeo, começar essa quinta-feira mostrando para vocês que o gigante, que caso você achou que estivesse dormindo, acordou, meus amigos. E do jeito que o Vasco acordou agora, é para não dormir nunca mais. E, inclusive, falar sobre domingo. Porque se vocês gostaram da festa dessa última terça-feira, se preparem. Porque domingo, ó, vem muito mais. Sobre domingo, temos Vasco da Gama e Fluminense. Até o momento, 50 mil ingressos foram colocados à disposição pela diretoria do Fluminense. As vendas começaram para o Tricolor das Laranjeiras no último sábado, algo que não é normal, né, comum essa venda antecipada, e apenas ontem, pela parte da manhã, foi disponibilizada a venda de ingressos para torcedores do Vasco. De sábado até ontem, pela parte da manhã, apenas 5 mil ingressos haviam sido comercializados. De
ontem, pela parte da manhã, até a parte da tarde, onde foi divulgada a última parcial, 25 mil ingressos a mais foram comprados, ou seja, o dia aí terminou com a última parcial divulgada com 30 mil ingressos vendidos. A Leste, Maracanã Mais e o setor Norte, que será destinado à torcida vascaína, todos estão esgotados. Resta apenas setor Oeste nesse momento. E exatamente por esse motivo, por ter esgotado todos os ingressos praticamente destinados à torcida vascaína, o Vasco estuda aí nessas próximas horas de quinta-feira solicitar ao Fluminense a disponibilidade de mais ingressos. Isso está confirmado. O Vasco vai buscar ter mais ingressos à sua disposição para lotar o Maracanã. E é sim, para tirar foto, mostrar de fato para a mídia, mostrar para a imprensa, mostrar para Fluminense, mostrar para Flamengo, mostrar para todos que estão indo contra o Vasco da Gama nesse momento, estão ao lado do consórcio do Maracanã hoje, formado por Flamengo e Fluminense, que o Maraca é do Vasco da Gama. O Maraca precisa do Vasco da Gama. E se depender de Fluminense, o Maracanã não vai à frente de jeito maneira. Com todo respeito, quem sustenta hoje o Maracanã é Flamengo. Para quem acompanha sabe muito bem que o Fluminense não tem nem sequer público para lotar São Januário, que é um estádio pequeno. Nem muito menos aí, né, no caso, o Maraca. Então, realmente, o Vasco precisa estar presente no Maracanã e domingo é dia de todos nós torcedores mostrarmos isso. E além do mais, algo muito importante também que está sendo preparado para esse domingo. O Vasco tem uma música muito conhecida, uma música que canta em todos os clássicos, que é Sou Vascaíno, lá da Barreira, a bicharada sempre vem das Laranjeiras, né? Um canto que sempre ecoa no estádio do Maracanã, nos clássicos do Rio de Janeiro. E a bateria da Força Jovem, nessa última quarta, dia 8 de fevereiro, ontem no caso, divulgou aí através de umas redes sociais uma votação para alterar essa letra que vinha sendo alvo de críticas por parte, inclusive, de membros da torcida vascaína, de torcedores comuns. E está acontecendo uma votação lá na própria página da bateria da Força Jovem. É uma votação muito legal para tirar esse bicharada vem das Laranjeiras e colocar a freguesia sempre vem das Laranjeiras, os racistas sempre vêm das Laranjeiras, a playboyzada sempre vem das Laranjeiras, o pó de arroz sempre vem das Laranjeiras ou os Série C sempre vem das Laranjeiras. Então, se você tem aí essa rede social que está aparecendo aí nas imagens para vocês, corre lá, gente, muito legal essa votação. A gente sabe muito bem dos movimentos que o Vasco vem fazendo fora de campo, é claro, cada membro da torcida tem o seu lado, alguns acham que não é legal, outros acham que faz parte do futebol, mas é a Força Jovem, que é a principal organizada do Vasco da Gama, se posicionando a favor dessas causas e, de fato, querendo ou não querendo, indo a favor do Vasco da Gama. Gente, informações importantes aqui, antes de entrarmos no assunto sobre Andrei Santos, Marlon Gomes e rapidamente passar sobre o mercado, porque nessa parte da manhã ainda não tivemos, muitas informações se tratando disso. Gabriel Neves, lembra esse volante do São Paulo, uruguaio, de 25 anos, cria das categorias de base do Nacional do Uruguai, que hoje veste a camisa do Tricolor Paulista, que a gente falou para vocês nos últimos vídeos. Então, de fato, gente, Vasco da Gama e Cruzeiro procuraram o São Paulo para tentar formalizar propostas pelo jogador. O Vasco foi muito realmente agradável sobre isso. Foi primeiramente ao São Paulo antes de propor algo, porém já nessa primeira ida recebeu uma negativa, pois o São Paulo nesse momento descartou completamente abrir negociações pela saída do uruguaio. Nesse momento o volante, Gabriel Neves, está aí nos planos do técnico Rogério Ceni e não vai deixar o Morumbi, pelo menos nesta janela de transferências. Então é importante aí para você abrir os seus olhos, abrir a sua mente. Nesse momento Gabriel Neves não vem de jeito maneira nem para o Vasco, nem para qualquer outro clube do futebol brasileiro. E, gente, agora sim a gente começa a falar sobre coisa boa, falar sobre Jair, falar sobre Marlon Gomes, falar sobre Andrei, será que vem o Vasco da Gama? Antes, porém, quero falar sobre bastidores da Vasco TV, que estamos aí incluindo Jair nessa, porque ontem foi divulgado os bastidores e, olha, volto a repetir, é de arrepiar qualquer torcedor vascaíno, dos pés, aliás, da cabeça aos pés. E só para contextualizar, uma frase em que o Jair fala assim: esse grupo tem que se acostumar a vencer, a ganhar. Um grupo vencedor se faz ganhando. Gente, sem muita enrolação, dê uma olhada direto em tudo dos principais momentos que aconteceu nos bastidores da Vasco TV. Rapaziada, pra gente desfrutar, vamos desfrutar, mas pra gente desfrutar, o que a gente precisa fazer? Dar tudo de si desde o primeiro minuto, cara. Tipo assim, porra, tem que abrir mais 2 metros pra você receber o passe, pra você. Eu tenho que ajudar o pé, que na hora que ele foi pra atacar.
vou ajudar. É todo mundo um pelo outro, a gente está junto o tempo todo, e para a gente desfrutar, a gente tem que fazer por merecer primeiro. Então disciplina o tempo inteiro, desde o começo, e depois vamos desfrutar. Pô. Sabe que a gente está no caminho certo, independente se vence ou se não vence, sabe que o trabalho está sendo bem feito. Esse grupo aqui tem que se acostumar a vencer, a ganhar. Um grupo vencedor se faz ganhando, independente da situação, a gente tem que acostumar a ganhar. Então, gente, desde o início aqui eu falei, o Jair é um meio-campo excepcional. A gente vê isso nele vestindo a camisa do Vasco da Gama. Se eu não me engano, ele entrou no segundo tempo contra o River Plate, ou até mesmo no primeiro tempo, não lembro sequer se entrou contra o River ou contra o Inter Miami. Mas enfim, o que eu quero falar é o seguinte: desde o momento em que o Vasco estava em negociações com o volante, eu falei da importância de o Vasco ter um atleta como esse dentro do elenco. Não apenas pela sua qualidade técnica, mas por aquilo que ele conquistou com a camisa do Atlético Mineiro e por aquilo que ele iria ajudar e muito o Vasco da Gama. E não diferente do que aquilo que nós imaginávamos estar acontecendo. O Jair hoje é um pilar dentro de campo com a sua qualidade excepcional e fora de campo com a sua liderança, com aquele cheirinho de caneco que ele tanto conquistou no Atlético. Supercopa, Copa do Brasil, Brasileiro. E se ele conquistou lá, no seu auge, com 28 anos, ele quer conquistar aqui no Vasco da Gama e vai ajudar muito esse elenco a juntos rumarem aos grandes títulos. É claro, vai ser difícil a gente sonhar com título nessa temporada, mas é tudo um processo. E, como diz aí o filósofo Lucas Figueiredo, né? Só vive a vitória, se eu não me engano, quem suporta o processo, algo do tipo que ele fala. E é importante o Vasco suportar esse processo agora para depois vencer, conquistar e ser aí um time muito campeão no futebol brasileiro. Gente, antes de entrar no assunto Andrei, quero falar sobre Marlon Gomes. Temos coisas boas aqui para falar sobre esse grande volante que hoje é um dos destaques do futebol sul-americano. Marlon Gomes vem brilhando muito vestindo a camisa da seleção brasileira no Mundial Sul-Americano que está acontecendo nesse momento no Paraguai. O jogador é um dos grandes destaques e há uma certa dúvida de quando ele volta, então faço questão de falar aqui para vocês que hoje tem mais uma partida da seleção brasileira contra a equipe da Colômbia e no próximo domingo, dia 12, é a última partida da seleção contra o Uruguai. Tudo indica que nesse momento essa será a última partida, grande final, pois os dois times têm a mesma pontuação, os dois têm 9 e é uma forma de pontuação, é como se entre aspas fosse um campeonato. Nesse momento a seleção brasileira tem 9 pontos, está na liderança, e o Uruguai tem 9 pontos, está na vice-liderança. Então tudo indica que de fato Brasil e Uruguai vencendo as duas próximas partidas, no próximo domingo eles fazem aí o confronto final, quem vencer leva o caneco. Marlon Gomes retorna aí, tende a estar à disposição já para o clássico contra a equipe do Botafogo, no dia 16 de fevereiro, numa quinta-feira também, às 8h30 da noite. Um clássico é importante, a gente não sabe se o Marlon Gomes já estará entrando como titular, mas com toda certeza estará à disposição, não terá o tempo necessário para treinar junto à equipe, conhecer o que o Barbieri quer, mas um jogador do tamanho do Marlon Gomes com toda certeza será uma peça essencial. E o que eu mais penso nesse momento é contar com Marlon Gomes e Jair nesse meio do campo do Vasco da Gama. O que será esses dois no Campeonato Brasileiro, ainda mais trazendo um 10, trazendo um ponta de qualidade, é um elenco que de fato o torcedor vascaíno jamais sonharia para ter nesse ano de 2023. E para melhorar ainda mais, a possibilidade do Vasco ter um terceiro jogador nesse meia, Andrei Santos. Já pensou, meus amigos? Um meio campo formado por Andrei, Jair e Marlon Gomes no Campeonato Brasileiro? Já imaginou o trabalho que de fato esse meio campo, essa trinca de meia daria aí no nosso futebol? E isso pode de fato acontecer, pois nesse momento o Andrei Santos, cria das categorias de base do Gigante da Colina, está com um problema de visto. O Andrei está com esse problema de visto, ele não pode jogar aí a Premier League, que é o torneio onde o Chelsea está jogando nessa temporada de 2023 até esse momento, e nem sequer a Liga dos Campeões. Nenhum torneio onde o Chelsea está disputando, o Andrei Santos pode jogar. O problema é a pontuação que o Andrei Santos tem com relação aí a competição que ele já disputou, aos jogos. Tem vários modos aí de você nivelar, aí a pontuação do atleta na carreira. É necessário 15 pontos. Eu faço questão de falar sobre o Andrei Santos até para explicar a vocês o que de fato pode acontecer com o atleta. O Andrei tem que ter esses 15 pontos. Ele não tem a pontuação necessária. O Chelsea deve entrar aí em contato com a federação e pedir para que ele possa conseguir tirar o visto, visando a grande competição que ele está fazendo pela Seleção Brasileira Sub-20, sendo inclusive o capitão da equipe. Porém, caso de fato
a Federação Inglesa não permita, né, de fato, que o Andrei consiga esse visto de trabalho, tem um nome especial, Work alguma coisa, Work Permit é o nome aí dessa licença, e caso o Chelsea não consiga junto à Federação Inglesa essa licença, de fato o Andrei terá que ser emprestado. É uma obrigação o Andrei ser emprestado, gente? Sim, porque se o Andrei não for emprestado e ficar apenas treinando, ele não vai conseguir automaticamente ter a licença de trabalho para jogar com a camisa do Chelsea numa temporada visando 2024, a temporada 23-24. Há a possibilidade, porém, de ao invés de ele ser emprestado, ele jogar o Mundial. A seleção brasileira estará disputando o Mundial, esse Mundial estará acontecendo no meio desse ano. A última partida da seleção brasileira nesse sul-americano deu a permissão com que o Brasil disputasse esse Mundial que acontecerá na Indonésia. E o Andrei Santos, estando presente nessa competição, pode de fato não ser emprestado e conseguir a licença de trabalho por essa pontuação. Mas caso o Chelsea não opte por isso, opte por um empréstimo, a possibilidade de fato é de um retorno ao futebol brasileiro. Está, gente, confirmado. Muitas páginas falam, o Andrei, se voltar, terá que disputar a Libertadores. Não, isso não é verídico. O Andrei pode disputar a Libertadores, como também pode disputar o Campeonato Brasileiro. O Brasileiro e a Libertadores não dão a mesma pontuação. A pontuação dada pela participação na Libertadores é semelhante à pontuação dada pela participação na Liga dos Campeões. A seleção, para você ter noção, né? Há vários níveis aí de pontuação. A pontuação de nível 1 é a da Libertadores e a pontuação de nível 3 apenas é a do Campeonato Brasileiro. Estando atrás aí de campeonatos turcos, campeonatos ingleses, campeonatos espanhóis e etc. Mas essa pontuação de nível 3 do Andrei Santos, vestindo a camisa, por exemplo, de um Vasco no Campeonato Brasileiro, conseguiria já dar essa liberação, esse visto de trabalho ao atleta. Então o Vasco, é claro, vai tentar a contratação. Há uma cláusula contratual, sim, com o Andrei, entre Vasco e Chelsea, para caso não conseguisse esse visto de trabalho, que já era algo esperado entre as duas partes. Não vamos ser inocentes de pensar que o Paulo Brax, que o Vasco da Gama, que a diretoria vascaína costurou um acordo sabendo dessa possibilidade, sem colocar uma cláusula contratual com a preferência de um retorno ao Vasco da Gama. E vamos pensar em tudo à volta, gente. Juliano Bertolucci hoje é um empresário do Andrei. Juliano Bertolucci hoje é um empresário que tem portas abertas ao Vasco da Gama. Juliano Bertolucci hoje é um empresário com muita influência no futebol brasileiro, que sabe que terá daqui pra frente possibilidade de colocar vários atletas no Vasco, sabe da reconstrução que o Vasco está fazendo, tem outros jogadores no Vasco da Gama. Então tudo isso é uma influência. Além do que, o Andrei, gente, sempre viveu no Rio de Janeiro. O Andrei sabe que passará apenas 6 meses no clube e depois retornará à Europa porque o Chelsea quer ele, trata o Andrei como uma joia. Não tem coerência. Pense você como qualquer pessoa, como ele, né, na situação dele. Ele sabe que vem para o Brasil para passar apenas 6 meses. Você acha que ele vai querer ir para um Corinthians, para um São Paulo, para passar 6 meses fora, arranjar um novo apartamento, conhecer novas pessoas, ao invés de estar com a família dele aqui no Rio de Janeiro, onde ele passou toda a sua carreira, e ter um momento de despedida do seu clube do coração, da sua família e tudo? Vamos pensar direitinho, vamos pensar de uma maneira mais racional. Corinthians, São Paulo, Palmeiras vão brigar pela sua contratação, é um baita de um jogador, mas a preferência dele em contrato, e com toda certeza, a preferência dele como pessoa é o Vasco da Gama. E aí fica a grande dúvida, ver se o Chelsea conseguirá essa liberação junto à Federação Inglesa, porque ele de fato não pode jogar com a camisa do Chelsea nessa temporada, se essa justificativa do Sul-Americano vai colar com a Federação Inglesa, se não colar, ou o Chelsea esperar para que ele dispute a Copa do Mundo e fique treinando de maneira individual no clube inglês, ou que aconteça esse empréstimo e ele dispute esse primeiro semestre com a camisa do Cruz Maltino. Meio campo, formado por Andrei, Marlon Gomes e Jair. Quero ver quem segura. Esse foi o Acorda Vascão. Primeiro vídeo do dia, é claro, conto com a sua participação, conto com o seu like, conto com o seu joinha, conto com o seu gostei. E como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.